E aí galera, tudo certo com vocês? Então, hoje eu tô aqui com um vídeo que eu prometi muito em estar trazendo, e é um vídeo que eu queria muito estar trazendo, que é a minha tão sonhada, tão almejada resenha de Starfield, cara. E bom, antes da gente começar a falar do jogo em si, eu gostaria de falar algumas coisinhas sobre isso. A primeira coisa é que o Starfield, né? Ele foi no lançamento, ele foi pauta de discussões um tanto quanto acaloradas a respeito da qualidade do jogo. E eu vou tomar partido de uma dessas duas posições, né? Teve quem não gostou e teve quem gostou. Pelo título vocês já sabem, eu não vou esconder, já vou adiantar pra vocês. Se você quer saber se eu gostei ou se eu não gostei, eu vou deixar claro aqui que eu gostei. Eu adorei o jogo. Ele cumpriu pra mim grande parte das expectativas que eu tinha com ele. É, mas isso não invalida quem não gostou, né? Apesar de eu achar que quem não gostou teve algumas críticas que foram um tanto quanto equivocadas, um quanto quanto forçadas, teve pessoas que realmente apontaram críticas, apontaram defeitos que eu notei, que eu percebi e que sim, a minha experiência não foi estragada por elas, mas a experiência de muita gente pode ter sido porque são detalhes importantes no jogo. Então eu também não invalida essa opinião e para mim essas pessoas não estão sendo equivocadas. Sim, teve críticas que foram sim equivocadas. Eu não vou estar focando nelas porque aí ele já engloba uma outra área que é o que eu queria falar, que Starfield ele acabou sendo pauta, né? Ele acabou tendo palco numa coisa que a Bethesda não poderia estar envolvida e muito menos ele, que é a guerra de consoles. A guerra de consoles, o Starfield entrou no meio disso tudo aí, muita gente acabou desmerecendo o jogo e subestimando ele por ele ser exclusivo de uma plataforma, né? Por ele ser exclusivo do Xbox. E pra mim isso me deixou um pouco contrariado, porque eu acho que se ele não fosse exclusivo, ele teria o reconhecimento que ele merece, o reconhecimento que Fallout 4 teve. Lógico, Fallout 4 teve suas críticas, eu tenho minhas críticas a Fallout 4, apesar de ser meu jogo favorito. Mas ele teve mais reconhecimento que Starfield, Skyrim teve mais reconhecimento e assim por diante. Então eu acho que a guerra de consoles prejudicou muito esse jogo, esse jogão, que é o Starfield. E agora eu vou tomar, né, uma posição sobre isso. Eu vou cutucar um vespeiro falando sobre esse jogo e dando as minhas opiniões sobre ele. Então é mais isso que eu quero dizer. Bom, primeiramente é importante deixar claro que o Fraim Starfield está longe de ter sua qualidade. Eu gostei muito do jogo, mas ele tem qualidades que eu acho muito bacana e ele tem também defeitos que eu acho importante destacar. E eu vou estar focando nessa resenha em falar desses defeitos, né? E é por eles que eu quero estar começando aqui, né? Porque eu acredito que os defeitos do Starfield são bem pontuais e são bem claros para quem joga e para quem é um pouquinho, às vezes tem que ter um olho mais treinado, mas para quem joga e para quem é acostumado com os jogos da Bethesda. Então vamos começar, né? Eu vou falar tópicos e eu vou discutir um pouco sobre eles. Para a gente poder falar um pouco aqui. O primeiro defeito que eu notei é o reaproveitamento de cenários. Quem jogou deve. Isso é uma crítica que foi muito falada para desmerecer o jogo. E eu concordo com quem fez essa crítica. E eu concordo com quem disse que essa crítica estragou a experiência para quem estava esperando um jogo do padrão Bethesda. Porque o Starfield é um jogo padrão Bethesda e eu como fã, e acredito que todos como fã da Bethesda, a gente já coloca a régua para o Starfield muito alto. Eu, por exemplo, eu prestei atenção em muitos detalhes do jogo. Tanto que nas minhas primeiras horas, eu mais critiquei do que elogiei o jogo. Eu mais apontei defeitos que eu percebi, porque a minha régua com o Starfield estava alta por conta de Skyrim, por conta de Fallout 4, que são jogos que eu adoro, que são jogos que eu sou apaixonado. Então a minha régua já estava alta e eu fui juntando e percebendo esses defeitos que tem que não tinha nos outros jogos. Então eu entendo para quem essa questão de reaproveitamento de cenários estragou a experiência, porque não é uma coisa comum da gente ver no jogo da Bethesda. Cada canto parece que é feito com carinho. Não tem, assim, lógico, vai ter cantos parecidos. A gente tem cantos parecidos em Fallout, só que eles são minoria e mesmo sendo minoria, eles têm uma diferenciação mesmo que mínima, entendeu? Para você não sentir que você tá num lugar que é igual ao outro. E Starfield não. Starfield você consegue notar bases
as bases de vilões, elas são exatamente iguais, elas não têm variação, são reaproveitadas, são Ctrl+C, Ctrl+V. Por mais que o jogo é muito grande, a gente não ia dar conta de fazer tudo, a gente teve que usar procedural, ok, você pode usar o sistema procedural, não tem problema, mas você consegue adicionar variações no sistema procedural para que as bases de inimigos sejam variadas, mesmo que seja minimamente. O Starfield nem minimamente ele conseguiu essa variação, é tudo igual. O lugar onde tem os inimigos, o lugar onde entra, o lugar onde você chega, o lugar, a entrada, a saída, onde está cada item, onde fica cada item e por aí vai. E isso foi uma coisa bem gritante no jogo e quem estragou a experiência eu entendo. Outra coisa que eu acho que é muito absurdo é que teve reaproveitamentos na própria história principal. Você fazia missões na história principal e você ia notando cenários que, tipo, lá numa missão atrás você via um cenário igual e depois você chegava mais pra frente e você via outro. E isso quebra um pouco da experiência, quebra um pouco da imersão que os jogos da Bethesda conseguem fazer tão bem. Eu acho que o Starfield ele pecou nisso, né, nessa questão de reaproveitar cenários. Eles reaproveitaram muito. Starfield parece que eles focaram em outros detalhes, né, detalhes significativos também, mas deixaram esse de lado, que é um detalhe importante para mim, é um grande defeito do jogo. É um grande defeito, é um grande problema que ele tem. Bom, o próximo defeito que eu vejo no Starfield é a questão dos NPCs genéricos. É, a Bethesda, ela tem um cuidado muito grande, ou pelo menos tinha até Starfield, com os NPCs das cidades que tem no jogo. E o que cuidado que é esse? Cada NPC, ele é único, ele tem a sua rotina, e ele tem o seu inventário. No Fallout, no Skyrim. Se você começar, eu acredito que todo jogador que jogou muito esses jogos fez esse teste. Você começou a acompanhar um NPC da parte da manhã até a noite, você viu que ele tem uma rotina e também que ele tem uma personalidade própria. Um exemplo que a gente tem são o prefeito de Diamond City, o Hancock, os Companions mesmo, ou até NPCs aleatórios, como aquele robozinho que trabalha no bar lá em Diamond City, o Nazim de Skyrim. Todos esses personagens, eles têm personalidade própria, eles têm uma personalidade própria, uma rotina, etc. É tudo feito cuidado e não é tipo esses em específico, são todos. Se você prestar atenção em todos os personagens, todos eles vão ter esses detalhes. Porém, em Starfield, a gente não tem isso. A gente tem NPCs genéricos. E chamar eles de feios, eu acho que não é a palavra correta. Eles são mais feios que os NPCs principais, porém, eles não são feios, eles são estranhos. Eles são esquisitos. Porque eles não têm rotina, eles estão lá só para preencher cenário, eles estão lá só para preencher cenário, só para acrescentar. Então eles são estranhos, na minha opinião. Eles não é que são feios, entendeu? E tem essa diferença gritante desses NPCs com os dos demais jogos. Eu vou estar tentando colocar prints que eu tirei desses personagens, desses NPCs, aí para vocês terem noção e comparar com o NPC de outro jogo. Então eu achei isso. E tem outra coisa também, cada NPC no Fallout e no Skyrim, eles têm sua própria roupa e elas se diferenciam uns dos outros, e isso dá um realismo. No Starfield, a variação deles é muito pequena. Tipo, você consegue, por exemplo, você tá lá no centro de New Atlantis, ou de Nova Atlântica, como você quiser chamar. E lá no centro da cidade, você consegue ver, tipo, em questão de segundos, NPCs com a mesma roupa, então essa variação é pequena. Eu entendo os NPCs serem mais genéricos por causa do escopo do jogo, só que eu acho que teria que ter mais cuidado quanto à variação desses NPCs, porque isso tira um pouco da essência Bethesda das cidades, entendeu? E eu acho que isso também é um ponto a se destacar do que o Starfield peca. Bom, outro ponto negativo, e isso vocês podem até falar que é chatice da minha parte, mas eu acho que pra mim que sou fã dos jogos é um ponto que deixa a desejar, né? É a pouca variedade de armas únicas, a pouca variedade de armas. Você tem muitas armas, mas elas são armas genéricas. Ou seja, você não tem. Você até tem, por exemplo, você tem o traje da Mantis, ele não tem um efeito especial, né? Mas ele é um traje diferente que você vai achar ele unicamente lá. Só que do jogo inteiro que eu achei, foi poucos os itens que eu achei que tinha essa variação, que eram diferentes dos itens normais que tinha no jogo. Por exemplo, quando você pega uma arma que atira bola de boliche no Fallout, um canhão portátil no Fallout, que você pega
Você tem várias armas únicas no Fallout, né? Você pega um lança-lixo, você pega uma espada de fogo de um deus no Skyrim, você pega um cajado que parece uma planta carnívora que conjura Daedras ou Atmoras, eu não lembro exatamente como é que é o nome do bicho. Então você tem esses itens únicos e no Starfield falta estes itens. Falta isso. O que você vai achar são itens lendários com habilidades, mas que são iguaizinhos a qualquer item do jogo. Você não tem uma arma, por exemplo. É igual eu falei, você até tem, mas você tem bem menos que nos outros jogos. E pelo escopo dele, eu acho que dava pra encaixar mais nisso. Lógico que pode ter coisa que eu não encontrei ainda. Até porque ele é muito grande e eu não explorei tanto assim do jogo. Eu miletei o jogo, eu fiz o 1000G, mas eu acho que Starfield é tão grande que eu tenho que fazer o 1000G duas vezes pra ver esse jogo inteiro e talvez ainda sobre, entendeu? Então eu acho que Starfield deixa também pecar nesse outro detalhe. Bom, uma outra crítica que eu tenho aqui sobre o Starfield é que eu achei o Nemesis do Starfield um, um sei lá, eu não sei descrever a palavra, é um bunda mole. É literalmente isso. O Terromorfo é um bunda mole. Você acha que eles fazem maior propaganda do Terromorfo, tanto o Todd Howard fez quanto no próprio jogo, e você chega lá, ele é um bicho que morre muito fácil, ele é muito fraco, ele não bota, tipo, ele bota medo como aparência. Não bota medo, ele bota aversão, porque medo ele não bota, porque ele é muito fraco. Os Terromorfos mais fortes você mata eles facilmente, dependendo da sua arma. Então o Terromorfo ele é muito fraco, é diferente do Deathclaw, que no começo do Fallout, você topa com o Deathclaw, você dá batedeira. Acho que todo mundo que jogou Fallout teve essa sensação. E só lá na frente do jogo que você vai ter o Deathclaw como um boss muito mais fácil de matar. Mas até você realmente se equipar, ficar forte, o Deathclaw você encontra um na natureza que você tem que enfrentar ele, você tenta fugir, você dá batedeira, você fica em pânico lá com o Deathclaw, né? Porque ele é realmente muito forte. E o e eu achei que o Terromorph não tem isso. Ele, por mais que eles tentaram, ele ficou muito fácil. Eu joguei no normal. Eu joguei tanto o Fallout quanto o Starfield. Eu joguei ambos os dois no normal. E o Deathclaw no normal ele oferece muito mais dificuldade que o Terromorfo. Tipo, eu acho que o Terromorfo poderia ser um pouco mais difícil, até porque o Terromorfo, ele é um alienígena, né? Ele tem, tipo, ele é equivalente ao Deathclaw, então eu acho que ele poderia ser um pouco mais difícil, e ele não é. Ele é um personagem bunda mole mesmo, um mob bunda mole mesmo, e não bota medo nenhum em quem joga o Starfield. Ele dá aversão, né? Porque a aparência dele é muito estranha, mas medo eu não vejo alguém sentindo medo dele, não. Pode ser no primeiro confronto, mas quando você mata, você vê, pô, é só isso? Tá ligado? Ele é muito fraco. Então eu achei isso muito ruim. Você tira o Nemesis, aquela sensação de medo. Nossa, e se eu encontrar um terromorfo, tá ligado? E mesmo assim, até a sensação de aversão, igual por exemplo o Centauro no Fallout 3. Ele pode não ser tão forte, mas você tem aversão porque ele é muito esquisito. O Terromorfo não é esquisito a esse ponto. Quando você vê ele uma, duas, três, você acostuma com o Terromorfo. Diferente do que você acontece com o Centauro. O Centauro você pode ver ele 10 vezes que você vai ficar com aquele arrepio as 10 vezes. Eu acho que Starfield não conseguiu transmitir essa sensação com o Terromorfo, que é o que eles queriam. E isso aí é um problema? Pode ser um problema, pra mim foi um problema, mas eu não acredito que que pode ser um problema que foi mal feito, faltou cuidado. Eu acho que foi só um erro de design da Bethesda mesmo. E aí é importante eu estar aqui destacando como um fã do jogo mesmo. Bom, antes de eu começar nas qualidades, eu vou estar aqui falando um pouco sobre uma opinião minha, né? Porque eu não vou colocar isso como qualidade, porque isso varia. É, não qualidade, né? Eu vou colocar isso como defeito, né? Desculpa o erro, mas eu não vou colocar isso como defeito porque é, eu não acredito que seja mais opinativo, porque eu acho os diálogos de Fallout 4 melhores. Aí você vai falar, pô, os diálogos do Fallout 4, você tem duas, três palavras no diálogo. Como que ele é melhor que o de Starfield, que é grande, igual os jogos antigos? Mas não é nesse sentido. É por causa da questão da dublagem. Eu acho que é muito legal o que eles fizeram no Fallout 4, de o seu personagem falar, de você ver o rosto dele. Isso pra mim é, tipo, muito foda, muito foda, e eles tiraram isso no Starfield. Pra mim, o perfeito seria a dublagem que teve no Fallout 4 com a complexidade maior nos diálogos do Starfield. E no Fallout. Então, pra mim, os diálogos do Fallout 4 é melhor. Isso é uma questão de opinião. Eu acho que a grande maioria dos jogadores, dos fãs dos jogos da Bethesda, vão preferir o diálogo de Starfield por conta da forma como ele é feito e que ele é mais complexo que o de Fallout 4. Que uma das críticas era o diálogo. Eu
concordo com as críticas de que ele é muito simples, mas eu discordo de que ele é muito ruim, porque essa questão da dublagem incrementou muito pra mim, entendeu? No diálogo do jogo. Bom, agora vamos falar um pouco das qualidades. E eu vou começar com uma qualidade que para mim, ela não é uma qualidade tão relevante igual é para outras pessoas. Eu não ligo muito para isso, mas é importante eu estar destacando aqui. Starfield é o jogo mais polido da Bethesda, tirando um bug de áudio e um bugzinho ou outro de personagem entrando em cenário. Eu não vi mais bugs que isso. Por exemplo, você tem Skyrim. Skyrim foi um jogo que me incomodou os bugs. Eu não vou mentir pra vocês não. Apesar de eu não ligar, Skyrim fez uma coisa que me irritou, que foi o bug me prejudicar de avançar no jogo. Aí pra mim é inaceitável. Eu tive bug que bugou na DLC do do Dragonborn, até que você tem que usar um shout pra montar num dragão, o meu bugou, nem resetando o save eu consegui, eu dropei essa DLC e o jogo, quando eu joguei, por conta disso, eu ainda tenho que voltar, mas eu dropei por causa desse bug. E também teve um outro bug, esse eu consegui resolver, que é numa parte que eu tenho que usar um shout no modo história da campanha principal pra chamar um dragão, pra ele me levar onde eu vou, pra ele me levar pra um outro lugar, né, que eu vou nele também, e esse dragão, na hora que eu usava o shout, ele bugou e não tava spawnando. E aí eu tive que voltar a save, refazer uma quest inteirinha por conta disso. Então isso me irritou. E Starfield não tem isso. Fallout 4, o meu Fallout teve um bug que ele bugou as texturas da água e a água ficou parecendo que tinha sabão. Ele já bugou questão de eu ficar preso em cenário, ter que dar viagem rápida pra recuperar. Já bugou bicho que não aparecia. E o Starfield realmente não tem isso. Ele é muito redondinho, o controle de qualidade da Microsoft com o jogo, depois que a Bethesda comprou, ficou muito melhor. O jogo é muito bom nesse sentido de otimização. Pra mim isso é indiferente, porque o que eu gosto dos bugs da Bethesda. O bug, por exemplo, do gigante dar uma porretada, seu personagem caiu molelenga, subir molelenga pro chão, de ver personagens te contorcendo, que também não tem em Starfield, isso é legal, tirando os bugs prejudiciais. Mas isso do Fallout 4 pra frente eu já não encontrei mais bugs prejudiciais que me atrapalhem de estar fazendo história, com exceção de um bug na DLC no World que minha DLC bugou. Mas de resto eu não vi isso em Starfield. Vamos ver na DLC como que vai estar, né? Como que vai estar, né? Os bugs da DLC. Espero que isso também esteja tão otimizado quanto, né? Porque quanto melhor, por mais que seja uma coisa que pra mim é relevante, eu não vou deixar de jogar um jogo com a de bug. Acho frescura quem deixa. É importante, eles estão cada vez mais redondinho, visto que um jogo hoje em dia custa US$ 70, R$ 350, é uma grana muito grande para você pegar um produto mal feito. Eu entendo quem se importa com isso, mas eu particularmente não me importo. Mas acho importante os jogos, principalmente da Bethesda, que tem esse histórico de bugs, está cada vez mais e mais redondos, mais e mais otimizados. Então é uma coisa louvável a se destacar. Outra coisa que me agradou muito, a forma como foi abordada tal temática, que é a temática espacial. Eu sou um fã assíduo de temáticas espaciais. Eu gosto disso, eu gosto de ver. É uma coisa que me desperta a curiosidade. Eu gosto de Halo, eu gosto de jogos que tem essa temática. Mass Effect é um jogo que eu tenho uma curiosidade muito grande. Apesar de ter dropado o Andromeda, mas não foi porque eu não tava gostando do jogo. Foi porque na época eu tinha comprado o Witcher 3 e ele chegou e aí eu, a ansiedade não contive pra jogar. Mas eu gosto dessa temática. E o Starfield pra mim é o jogo que melhor aborda isso. Por quê? Todos os jogos, tanto de Star Wars, Mass Effect, Halo, eles abordam uma temática com alienígenas inteligentes, com vida inteligente, guerras espaciais entre duas raças, tanto os humanos quanto extraterrestres e etc. E isso é muito irrealista. A chance da gente conseguir ver isso no universo é muito pequena. Com exceção dos poderes, Starfield é muito realista, porque a gente não tem vida inteligente. A gente tem criaturas em processos de evoluções ainda mais atrasados que a gente consegue entrar nesses mundos, interferir nisso. Então eu acho que a forma como ele abordou a temática foi muito legal. E uma coisa que pra muita gente foi problema, pra mim não foi nenhum, que Starfield tem muitos planetas. Eu concordo. Mas só que de todos esses planetas, só 10% tem vida. E pra tu, aí os planetas ficam vazios. Mas pra mim isso não foi um problema, isso foi realista, isso foi muito legal. Entendeu? Starfield, pra mim, ele conseguiu abordar essa temática espacial muito bem. Eu acho que Starfield foi o jogo que melhor fez isso que eu já vi. Eu entendo que, por exemplo, tem 1000 planetas, poderia ter 100 e 10% deles ter vida.
Poderia, que ficaria melhor a exploração. Eu entendo quem queira redução. Pra mim, os 1000 planetas não foram um problema, mas eu entendo que talvez ele tenha pecado um pouco pelo excesso. Eles poderiam tirar, colocar menos planetas e ter mais cuidados com outros detalhes que eu falei, por exemplo, nas críticas atrás, como armas e a questão de reaproveitamento de cenário. Mas pra mim, essa questão de 10% dos planetas ter vida é uma qualidade no jogo, porque torna ele mais realista. Bom, outra coisa pra mim que é muito bem feita no jogo. O Fallout 4, apesar de eu gostar muito dele, ele é um RPG que inclusive, eu tenho que fazer um vídeo sobre ele. Vamos supor, você quer começar em RPGs, que é um jogo por si só muito complexo, e você me pede uma recomendação, eu vou te recomendar dois jogos, Fallout 4 e Diablo 3. Por que Fallout 4 tá dentro dessas recomendações? Que por mais que ele seja incrível, que ele tenha um carinho especial no meu coração, que ele seja o melhor RPG que eu já joguei, que é o meu jogo favorito, Fallout 4 é um RPG muito simplificado. A Bethesda simplificou demais ele. As escolhas, elas não oferecem muito perigo, muita diferença no decorrer da história. Os diálogos são muito simplificados. Os perks, eles são muito simplificados. As habilidades não mudam tanto de um personagem para outro. Por exemplo, se você tem uma missão que seria melhor você fazer de stealth, você tem um personagem com a build de tanque, você vai ter mais dificuldade de fazer e assim vice-versa. Mas no Fallout 4 você não tem essa. Você tem várias formas e vários jeitos de terem um desdobramento de uma missão. No Fallout você também não tem isso. Então, o Starfield, o Fallout ele é muito simplificado nas mecânicas de RPG, coisa que o Starfield já melhorou. Ela ainda é simplificada, ela ainda é amigável, ela ainda é inclusiva para jogadores novos, só que ela melhorou, ela se tornou mais complexa porque eles conseguiram, na minha opinião, sintetizar bem uma mecânica que ela é simples o suficiente para quem começou a jogar RPG por Starfield entendê-la com facilidade e não é tão sim, chega a ter um nível de complexidade que para um jogador mais experiente ela não seja tão chata, porque ela tem as habilidades passivas, ela tem a história do personagem, o background, ela tem os perks, isso muda. A gente tem missões, por exemplo, eu não gosto de jogar de stealth. A gente tem uma facção da Hyojin que as missões dela são em sua grande maioria de stealth, e eu tive muita dificuldade nas missões da Hyojin por conta que eu não upei a habilidade de stealth. Entendeu? E isso muda, tipo, a minha build vai influenciar no meu desempenho nas missões das diversas facções. Desculpa que eu bati no microfone. E o Fallout 4 não tem isso, Starfield já tem isso. Então ele desenvolveu melhor os perks dele. Para ele é um RPG mais fundamentado que Fallout 4 em muitos aspectos. Apesar, novamente, de eu gostar muito de Fallout 4 e pra mim, Fallout 4 é superior a Starfield. Só que nesse ponto, Starfield ganha de Fallout 4. Bom, outro ponto muito positivo do Fallout 4. Do Fallout 4 não, do Starfield. Muita gente não gostou da mecânica de entrepostos que teve, que foi adotada no Fallout 4. E pelo visto ela veio para ficar, porque nos dois jogos posteriores da Bethesda, Fallout 76 e Starfield, essa mecânica está presente. Eu, pelo contrário, eu gosto muito, por exemplo, de jogos que você administra. Um jogo, aquele Jurassic Park World, eu viciei nesse jogo e eu comi ele com angu quando eu tava uns tempos atrás aí, porque eu gosto desses jogos de você gerenciar as coisas, de você tipo um The Sims, um SimCity, esse Jurassic Park, um Stardew Valley, esses joguinhos que você tem que cuidar de alguma coisa, que você tem que gerenciar. Então essa mecânica de você gerenciar um acampamento sobrevivente, um refúgio sobrevivente, que o Fallout 4 adicionou, pra mim foi muito legal. Eu perdi horas e horas montando o meu refúgio, imaginando, tipo, criando a historinha, tipo, que aqui vai ser a nova capital dos Minutemen e etc. Eu perdi muito tempo fazendo isso. No Starfield eu não perdi tanto, porque eu não explorei muito, eu quero explorar ainda. Porque na minha primeira jogatina de Fallout eu também não explorei, e no Starfield foi a mesma coisa. Eu quero explorar muito ainda essa mecânica, mas do pouco que eu mexi nela, eu vi que ela está melhorada. Ela tem mais recursos, ela tem mais funcionalidades, ela tem mais utilidade. E não tem, até então, na verdade até tem, né? Porque no Fallout 4 você tem como fazer exploit no jogo com água purificada para você farmar caps infinitos. No Starfield também tem como você fazer isso, então isso facilita muito o jogo. Mas no Starfield ela melhorou, então é um ponto positivo também. Melhorou uma coisa que eu já gostava antes no jogo. Bom, as side quests do Starfield, eu tô confundindo porque eu tô comparando ele muito com o Fallout 4, uma coisa que eventualmente é capaz de eu fazer, porque é o jogo referência que eu tenho. Mas bom, as side quests que muita gente criticou, cara, as side quests do Starfield
quando você explora elas mesmas, elas são muito boas. Nossa, a sidequest da Ryujin, a sidequest da Vanguarda, a sidequest da Confederação Freestars, a sidequest, nossa, todas as sidequests da União das Colônias lá, que você tem que invadir os piratas lá, todas elas são muito boas. Inclusive, a sidequest da Vanguarda com os terromorfos dá uma história principal de um jogo, por exemplo, um The Last of Us, cara, de tão boa que ela é. Muita gente vai me criticar, vai falar que você tá louco, mas dá, porque ela é muito bem feita. Ela explora uma tipo coisa de xenoarma, de arma de cientista que usaram alienígena como arma. Ela explora toda a biologia do terromorfo. Isso é muito foda. É tipo, eu gostei muito das sidequests dele. Inclusive eu tenho uma crítica até da Confederação Freestars, que ela é boa, mas ela é muito curtinha. E foi a minha facção favorita no jogo. Então eu acho que pô, podiam lançar uma DLC pra complementar mais essa facção, né? Eu achei que faltou side quest nessas. Faltou um pouco mais de missão nessa side quest. Então as side quests são muito boas. Aí você, pô, mas é só as da facção, o resto é vazio. Pelo contrário, tem uma side quest que você acha, ela é aleatória, a aparição dela. Você acha uma nave no meio do nada, você entra na nave e tem duas pessoas, dois agentes da Ryujin conversando com o Mia, e a CIA quer matar eles, e eles precisam desativar ela. Quando você conversa com a IA, você descobre que ela é uma IA da Terra, milenar, que a NASA mandou... Centenária, né? Não vou colocar milenar, que eu não sei se ela é. Que a NASA mandou para explorar o espaço. E aí você tem as opções da quest e por aí vai. Isso é muito legal. E assim tem várias quests, tem várias coisas no decorrer do mapa que você pode fazer. Tem a nave da vovó, tem coisas que tem quests diferenciadas. Tem a quest da árvore em New Atlantis, que é muito legal também, que eu fiz. Tem a quest da aliança roubada, que aí você descobre que é até bonitinho, né? Que tem um casal homoafetivo lá, e aí eles pegam e estão brigando por causa da aliança, se um denuncia o outro. Tem várias quests legais e várias quests que tiveram cuidado e que são padrão Bethesda também, e isso eu achei muito legal. Eu explorei cada cantinho, fiz cada quest. Tem quest de você cobrar um cara que tá devendo o banco em outro planeta. Isso é muito bom, muito bem feito. Eu gostei muito das side quests do Starfield. Pra mim, vale muito a pena explorar e fazer a maioria que você conseguir. Por conseguinte, agora que eu falei da side quest, vamos falar da quest principal, né? Da história principal do Starfield. Que pra mim ela tem ela tipo, é a melhor história principal que tem no jogo da Bethesda. Eu achei incrível, incrível a história principal, as reviravoltas, as escolhas, as diferenças nas escolhas, como que impacta, a questão do New Game Plus, que eu achei que casou muito bem com a história, e, tipo, de tudo que tem envolvido, eu não vou dar spoiler, mas ela é muito bem feita, é a melhor história no jogo da Bethesda, uma das melhores histórias em um RPG que eu já joguei. Tipo, ela é, tipo, eu comparo ela um pouco com a de The Witcher, que eu também gostei muito. A história de The Witcher é muito boa, a de Skyrim é muito boa, e a de Starfield, pra mim, ela é melhor que a de Sky. Na verdade, eu vou falar a verdade. Pra mim é Skyrim, Starfield e The Witcher, questão de história. Porque a de The Witcher ela não tem muito a motivação, é só vou atrás da minha filha e isso. Agora Skyrim tem os dragões sendo revividos, e aí você tem que entender por que, envolve todo um misticismo. E Starfield envolve essa questão de multiverso e tipo, é muito, muito foda. A história principal de Starfield, pra mim, é a melhor dos jogos da Bethesda depois de Skyrim. E uma das melhores em RPGs que eu já vi, entendeu? Então pra mim ela é muito boa também. É outro ponto positivo que Starfield tem. Bom, as batalhas de nave. As batalhas de naves no Starfield, no começo, eu achei que era muito chato, eu não gostava, eu achava muito monótono, eu evitava de fazer até eu aprender. Quando eu aprendi a pilotar a nave e mexer com as mecânicas, se deixasse eu ficava horas só explodindo navinha. É muito legal, é muito bem feita as batalhas de nave Starfield. Você sente mesmo dentro da nave batalhando que você tem que controlar os modos. Isso pra mim é muito bem feito, cara. Você destruir as naves é muito prazeroso, você mexer com os loots. Então a batalha de nave é muito foda. Eu gostei muito disso, é outro detalhe no jogo que eu apaixonei. No começo ela é muito difícil de aprender, ela tem uma curva de aprendizagem muito grande. Eu achei que eu não tinha gostado por conta disso, mas como eu viciei no jogo, eu fiquei tipo, eu joguei 12 horas seguidas, eu tirei férias pra jogar esse jogo, então eu explorei tudo mesmo, cada cantinho do jogo. Bati no microfone de novo, me desculpem. Cada pedacinho do jogo eu explorei, cada tequinho, cada coisinha, cada palavrinha, cada mecânicazinha do jogo eu explorei. Tanto é que eu tô com 135 horas de jogo,
tipo, jogo miletado, ainda vou jogar de novo, mas eu explorei. Então eu dei uma chance pra aprender e, cara, dá uma chance pra você aprender. E quando você aprender, você vai ver o quanto que é bom e não enjoa. É impressionante isso. É muito bom mesmo. A quest, as batalhas de nave. Em continuação, né, já juntando com as batalhas de nave, a gente já tira um gancho e fala da mecânica de naves. Toda a customização de nave é uma coisa muito complexa e completo. E mostra como é que Starfield não é um jogo simples. Ele é um jogo que ele tem uma casca de jogo simples para atrair jogadores, mas quando você se aprofunda nele, se você escolher também, porque você pode simplesmente jogar ele nessa raso, se você não entende muito, se você não quer, e ele ser um jogo simples, e isso não vai te afetar, a sua experiência vai continuar sendo boa, dá pra perceber isso. E mais, se você é um cara mais tryhard, se você é um jogador que gosta de RPG e quiser aprofundar no jogo, você vai ver que o Starfield ele é um jogo com a casca de jogo simples, mas muito complexo. Você tem módulo, você tem coisa que interfere no peso da nave, você tem o tamanho da nave, você tem que ter proporção, você tem diferente, tipo, aí você tem que entender qual que é o motor gravitacional para encaixar tal coisa. É muito complexo, isso é muito legal. Isso realmente é uma coisa que você olha e fala, isso aqui é um RPG, mano. Isso aqui é um RPG eletrônico, isso aqui é um action RPG. Foda, tipo, essa mecânica de nave pra mim é muito foda e é um complemento já para as mecânicas. Você tem os perks que você ir distribuindo. Então isso em Starfield também é outro detalhe que eu gostei demais. A customização de armas também é outra qualidade, só que eu não tenho muito o que falar, porque ela evolui muito pouco de Fallout 4. E pra mim, Fallout 4 é o jogo que melhor faz essa customização, esse crafting de todos da Bethesda e um dos melhores que eu já vi, tanto em RPGs. Então, é só falar, ela tá igual de Fallout 4, um pouquinho melhorado, então pra mim isso já é bom. Eu não vou prolongar nesse ponto não. E também eu vou falar, isso vale pra mecânica de armadura, de crafting de itens, de status, né, de itens para construção, de itens para entrepostos e assim vai. Vale para todos. É uma mecânica que Fallout 4 já fazia muito bem, quase perfeito. Starfield melhora, ainda não é perfeito, tem coisas que podem melhorar, mas é tipo muito boa mesmo. Dá para você se perder lá fazendo isso. Entendeu? Tanto é que Fallout 4 ele tira a necessidade às vezes, e o Starfield também, percebo isso, de você upar em alguns perks de habilidade de balística, porque você consegue repor esses perks só customizando a arma. E ele te dá essa escolha para você fazer, entendeu? Agora eu vou estar aqui elogiando uma polêmica. Vou estar aqui elogiando uma questão que foi muito polêmica, que é o mapa aberto do Starfield. Eu achei incrível. Por quê? Porque aí, simulador de menu. Mano, ele não é um simulador de menu. A gente viu que teve pessoas que ficaram 12 horas para viajar de um planeta ao outro, só que as dimensões do jogo são muito grandes. E aí fica mais fácil você fazer um load. E aí você fala, pô, mas tem muito menu. Cara, tem muita viagem rápida, o jogo é só viagem rápida, você não explora. Vamos lá. Skyrim tira as caminhadas, ok, mas Skyrim você faz a viagem até você descobrir o ponto. Depois que você descobre pontos-chave no mapa, você também só faz viagem rápida. A questão é que tira a caminhada, mas aí é por causa da proposta do jogo. Como que você vai caminhar no espaço? Entendeu? E você tem essas questões de encontros. Porque você tem encontros com naves inimigas, você tem que lutar contra elas. Então ele não tira essa parte. Mas o mapa aberto, sim, ele é muito bom. A gente tem pontos muito bacanas. A gente tem planetas com variedades de animais, de fauna e flora diferente para você explorar, para você conhecer. Planetas rochosos diferentes, planetas bonitos, planetas que você quer ir para tirar foto, planetas que você quer ir para explorar coisas que são feitas de resquícios da humanidade. A gente tem a Terra, a gente tem encontros aleatórios, como por exemplo a nave da vovó, uma nave que tem lá no sistema de Schrödinger, que faz uma referência ao filme de alienígena lá, até que eles raptaram um bicho do planeta e estavam estudando ele. Esse bicho foge, mata a nave inteira e faz um ninho na nave. Depois você tem que entrar lá pra lutar contra ele. Ele é muito forte. A gente tem as missões, né, que tem aleatórias no mapa. A gente tem aquele cara que é muito bonitinho que você acha cantando, que tem vídeo aí. Isso é muito bem feito o mapa de Starfield. Starfield tem um mapa muito bom, cara. É um mapa que ele tem. É um mapa Bethesda mesmo nível Bethesda. E eu não achei difícil de entender a questão das viagens, não achei difícil de entender nenhum conceito do mapa. Pra mim é questão de paciência. E qual RPG que você não precisa ter paciência? Como dizem aí, a paciência é a alma do nerd.
E RPG é um jogo pra nerd. Não adianta você jogar um RPG sem ter paciência com ele. E Starfield, da mesma forma que Baldur's Gate, da mesma forma Fallout, Skyrim, Dragon's Dogma, ele exige sua paciência para aprender. A curva de aprendizagem dele é muito elevada. Outro ponto que eu esqueci de falar do mapa aberto, as interações dos NPCs, né? No rádio, você acha excursões, você conversa, você compra, você faz tudo. Isso é muito legal e dá uma pitada de realismo no jogo também. Agora vamos lá pro último ponto que eu quero falar das qualidades do jogo antes da gente concluir o vídeo. O New Game Plus. Eu já joguei Dragon's Dogma, eu já joguei Immortals Fenyx Rising, eu já joguei muitos jogos que tem essa função de New Game Plus, mas pra mim nenhum fez tão bem feito o casamento do New Game Plus com uma justificativa na história. A gente vê as diferenças e a gente entende o porquê, faz sentido. Dragon's Dogma também faz isso muito bem, mas Starfield faz melhor ainda. Por quê? Porque Dragon's Dogma, tá, você tem a jornada do Arisen, ele tem, tipo, sempre surgem Arisens e você tem aquela, eu esqueci o nome da entidade lá que você vira no final, tipo um deus. Inclusive tem um spoiler de Dragon's Dogma aí. Então, aí quando você vira essa entidade, quando você cria seu novo Arisen, você enfrenta ela e assim vai trocando seus personagens. Ok, mas Dragon's Dogma, ele usa o New Game Plus como um conceito de multiverso, ele te torna um estelar, você joga um jogo diferente, e tem coisas, por exemplo, você encontrar o seu personagem no New Game Plus. Isso é surreal. E o seu personagem no New Game Plus, ele tem um desfecho diferente do seu personagem, que é um estelar agora, que é um tipo que passou por tudo que passou no final. Então são dois personagens iguais, parecidos, porém com um final diferente. E isso é surreal. É surreal o New Game Plus Starfield. Foi genial a forma como fizeram isso. E eu não sei como que não elogiaram isso no jogo. Acabei lembrando de outra qualidade aqui, que é a trilha sonora. Starfield tem uma trilha sonora muito boa, uma trilha sonora que ela não é equivalente a de Interestelar, eu vou ser sincero, que é um filme que eu acho muito foda. Mas ela lembra, ela é inferior, porque não foi o Hans Zimmer que fez, lógico que não chega nos pés do Hans Zimmer, mas ele tem uma trilha sonora muito bacana. E também ele tem músicas feitas por cantores que eu gosto. Por exemplo, Imagine Dragons fez a Children of the Sky, que pra mim é surreal. Eu coloquei na minha playlist do Spotify, enquanto eu tô indo pra faculdade, eu escuto a Children of the Sky, de tanto que eu gosto dela. Entendeu? Então ele é bem feito. Ele tem essa essência da BT, de sempre terem músicas marcantes. A gente tem a música de Fallout 3, né? Aquela dos clássicos anos 50. A gente tem a do Fallout 4, a gente tem a do New Vegas, a gente tem a do Skyrim, né? Que é a do Dovahkiin. A gente tem as músicas clássicas dos jogos, e Starfield também tem. Eu acho que essa é Children of the Sky. Então ele tem uma trilha sonora muito boa. Bom, agora vamos. Agora que eu falei os pontos que eu achei negativo, positivo, eu vou falar em geral o que eu achei de Starfield. Starfield ele é um jogo que ele tem uma importância muito grande para Bethesda, porque ele é um dos jogos que vai ditar o futuro da Bethesda, que vai ditar se ela vai ter um desenvolvimento do The Elder Scrolls 6 mais tranquilo, ou se ela vai ter um desenvolvimento mais abafado, mais cheio de incertezas. E a gente torce para que Starfield, a gente torcia, né, para que Starfield correspondesse com as expectativas. Acabou que ele dividiu foi um divisor de águas, mas se ele cumpriu com as expectativas, eu acho que só o tempo que vai dizer pra gente. Então, a gente é um jogo que marca uma nova era da Bethesda, né? Principalmente a era Bethesda com a Microsoft, com ela no panteão de estúdios da Microsoft, né? Então ele é um jogo muito importante, muito marcante. E eu, como um fã da Bethesda, eu como um cara que curte os jogos, eu sempre curti. Não é porque tá com o Xbox agora, que é a minha plataforma, eu deixo isso bem claro pra todo mundo, que eu acho que ele é meu jogo que eu tô gostando agora. Eu sempre curti, vocês podem puxar no meu perfil aí, às vezes que eu joguei, tem data, tem no meu Twitter eu falando. Eu sempre fui fã assíduo dos jogos da Bethesda, é a minha empresa favorita, junto com a Nintendo. Então, eu não é que eu tô sendo fanboy do Xbox, não é que eu tô sendo fanboy da Bethesda também, mas eu gostei muito do Starfield, e eu não sou fanboy. Porque se eu gosto do produto, se eu tô disposto a pagar, igual eu paguei R$ 250 no meu Starfield na promoção. É caro, eu não tenho poder aquisitivo para estar gastando R$ 250 em jogos assim fácil. Eu comprei porque era o Starfield. E se eu me decepcionasse,
eu já tacaria pedra também. Eu tô aqui pra criticar porque eu quero que The Elder Scrolls 6 seja o jogo que eu tô esperando. E como que vai ser o jogo que eu tô esperando se eu passar pano por uma coisa ruim que eles lançar aqui? Eu não vou tirar a Bethesda da zona de conforto dela. Eu entendo os problemas, eu sei que tem mais problemas, só que esses problemas pra mim, eles sempre existiram e eles, se continuar existindo, tanto faz, tá ligado? Eles são parte da essência da Bethesda, entende? Que eu penso. Então, ele é um divisor de águas, ele é um jogo que eu tive uma régua muito grande com ele, eu prestei atenção em detalhes, eu quis consumir cada pedacinho e eu não acho que ele seja isso tudo que estão falando, não. Eu sei que tem muita gente também que defende, e eu tô comprando o lado dessa briga porque pra mim ele foi muito subestimado, muito injustiçado em muitas questões. É igual, ele praticamente não teve indicações no GOT, eu achei isso horrível, eles não fazerem isso com o Starfield, eu não entendi por quê. Porque ele é um jogo merecedor, ele é um jogo que era pra estar lá, ele tem uma evolução gráfica, ele tem uma evolução de polimento, ele tem evoluções nítidas da fórmula da Bethesda. Algumas coisas ele peca, como por exemplo os loads, mas ele é um jogo bom. Ele é um jogo que ele sintetiza muito bem a fórmula Bethesda. Ele não foge do que é Skyrim, do que é Fallout. Ele não foge tanto assim. Eu entendo algumas pessoas que não gostaram. Por exemplo, o Hierarch, eu vi o vídeo dele e ele falou, e eu concordo com ele do motivo de não ter gostado. Eu acho que ele tá, tipo, é pertinente o que ele falou. Ele não tá sendo, em momento algum, fanboy. Ele não tá sendo também, por exemplo, de rilia. Ele não tá sendo equivocado. Eu concordo. É essa questão. Um fã da Bethesda igual ele também pode não gostar por esses detalhes. Mas eu acho que Starfield foi sim um bom jogo. Ele é um jogo digno que na minha opinião vai ser lembrado no futuro como um jogão. E ele foi divisor de águas. Mas você fala, pô, ele foi divisor de águas, vai afetar o desenvolvimento negativamente do The Elder Scrolls 6, na sua opinião? Isso aí só o tempo dirá, porque no começo tem muitos jogos que são divisores de água no lançamento, igual o próprio Cyberpunk foi também. Ele foi até mais negativo que o Starfield, né? Mas ele também teve gente defendendo, que eu acompanhei na época. E com o tempo ele foi se tornando um jogo, lógico que por mérito dos updates, mas Starfield não precisa de update. Mas com o tempo ele foi se tornando um jogo consolidado. E eu acho que Starfield também ele vai tender para isso. E isso vai ser um positivo para Bethesda. Então ele é um jogo que divide águas, ele traz a Bethesda para uma nova fase. Eu acho que essa nova fase é boa, eu estou esperançoso vendo que ele me entregou como um jogo. E eu gostei muito. Starfield, como eu coloquei no título do vídeo, é uma odisseia no espaço. Joguem esse jogo, vocês não vão se arrepender. Quem gosta de RPG vai gostar de Starfield. Tá aí a minha resenha. Deu trabalho pra fazer a concepção desse vídeo, fazer o roteiro, tá aqui falando. Eu tô tipo há 42 minutos aqui falando sobre um jogo. Eu preciso tomar uma água, inclusive, falei demais. É um jogo. Eu cortei muita coisa também que eu queria falar, mas que pro vídeo ficar um tamanho razoável, entre muitas aspas. Mas deu muito trabalho, por isso que eu demorei pra fazer. Eu quero fazer mais conteúdos. É um jogo que eu tenho um carinho especial no meu coração. É um jogo que eu fico bravo mesmo quando falam mal com coisa desnecessária, coisa que eu acho inútil de falar do jogo. É um exclusivo, cara, de peso. Fez eu comprar um Xbox. Eu falei há uns tempos atrás que eu tava tendendo a pegar um PlayStation até a Microsoft comprar a Bethesda e até eu ver o Starfield. Então ele é um jogo exclusivo de peso pra mim. Pra mim é o maior exclusivo dessa geração que um console teve até agora. Então Starfield cumpre as expectativas que eu fui nele, expectativas altas, uma régua muito alta também. Principalmente por ser da Bethesda, minha empresa favorita. E o que eu mais gosto de fazer com as minhas empresas favoritas é criticar elas. Porque eu tô pagando caro, são empresas que eu me disponho a pagar valor alto em jogo. E eu quero ter o retorno da experiência. Tipo, eu quero pagar e ser recompensado, por isso que eu gosto dessa empresa. E eu acho que a melhor forma de eu melhorar ela é estar criticando. Igual eu falei, The Elder Scrolls 6, pra ser o que eu espero, tem que estar criticando Starfield, eu tenho que estar com a régua do nível que eu espero The Elder Scrolls 6 com Starfield. E Fallout 5 posteriormente. Então, no mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi um vídeo trabalhoso de fazer, foi um vídeo que eu queria estar fazendo, porque é um jogo que realmente eu tava esperando. Tem vídeo meu moleque falando desse jogo, tô há tempos esperando. Então é isso. Muito obrigado aí a todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigado a todo mundo que vai jogar, vai dar uma chance para Starfield com esse vídeo, que vai também dar uma segunda chance depois desse vídeo, ou até porque quem acha que eu discorda de vários pontos meus, eu quero que você comenta aí, é bom a gente discutir para me entender o ponto de vocês. Acho muito difícil eu mudar de opinião, de desgostar do jogo, mas eu quero entender e eu quero conversar com vocês para ver o que os jogadores pensam, porque eu gosto de ver os pontos de vista. Eu assisti o vídeo do Hierarch, que é um cara que eu
gosto pra caramba, tô sempre nas lives dele. Eu assisti vídeo de outras pessoas que não gostaram, eu vi as críticas das pessoas, porque eu gosto de entender os pontos de vista das pessoas que não são equivocadas e que não estão botando defeito por causa de guerra, né, de console. Mas é isso. Muito obrigado aí, galera, e eu vou ficar com o vídeo por aqui.